Olá, hoje eu, Isaac Lopes e meus colegas Ítalo Azevedo e Maicon Douglas iremos apresentar o nosso trabalho da disciplina Boas Práticas com o seguinte sistema. O sistema que a gente escolheu foi o Cynthia. O Cynthia ele é um gerador de pacientes sintéticos que ele modela um histórico médico para esses pacientes. Ele produz dados realistas, porém fictícios, mas que são de alta qualidade e registros de saúde associados aos aspectos da saúde humana. Bom, no trabalho foram utilizadas três ferramentas, sendo ela o CheckStyle, o Spotbugs e o PMD. Bom, a primeira ferramenta que analisaremos é o CheckStyle com os seguintes problemas. O primeiro problema está relacionado à documentação, na qual foi documentado apenas o parâmetro do state da função buildPlan, na qual, se futuramente alguém for utilizar essa função, ela não terá detalhes sobre esse parâmetro. Então, no lado esquerdo temos a documentação como foi encontrada inicialmente, e do lado direito tem a documentação com a descrição do parâmetro filename. O próximo problema está relacionado aos tipos de condicionais. O problema está associado à remoção dos casos não utilizados no if e no else if. Temos aqui uma condição else if, na qual não tem nenhum código dessa condição, apenas alguns comentários. De tal forma que, se não está utilizando, é melhor ser removido para diminuir a quantidade de código do sistema. E um detalhe importante é que só podemos remover esse else if, a qual não está sendo utilizado, pelo fato de que não existe um else atribuído a essa condicional. O terceiro e último problema da ferramenta CheckStyle está relacionada a atribuir números mágicos a variáveis mais descritivas. Podemos ver aqui no exemplo que o número 1000 vezes 60 vezes 60 vezes 24 ele foi atribuído várias vezes no código do sistema e sem ter uma devida descrição sobre o que era esse número. Então, para melhorar o entendimento do código, criamos uma variável descritiva que chamamos de milésimo por dia, que é justamente o que esse número está atribuído. Para que futuramente, se for necessário alterar algum desses números, só precisar alterar uma vez e assim otimizar o nosso sistema. A segunda ferramenta utilizada foi o PMD. E um dos problemas que a gente encontrou é que tinha um for sendo utilizado para interar um array, quando a gente poderia estar usando um for each, de forma a ficar mais fácil de entender esse código aí. O segundo problema tinha um do while true sendo utilizado para fazer um loop infinito, só que esse do while true poderia ser muito bem um while true, que facilitaria a visualização do código e também a entender o que está executando naquele loop para ficar mais fácil de compreender. Quando você bota do while true, primeiro você vai ver o código para depois ver que é um loop infinito. E o terceiro problema é remover variáveis que não estão sendo utilizadas, que elas, além de ficarem lá sobrando no sistema, acabam gastando também um pouco mais de memória. E aí a gente pode acabar removendo que não afeta o sistema. Dando continuidade aos Spotbugs, o nosso segundo problema foi relacionado a condições. Indo para a ferramenta Spotbugs, o nosso primeiro problema encontrado foi justamente por um método clone não chamar o superclone. Novamente, à esquerda vemos o código com o problema e à direita a solução. Observando que o método condition faz um clone, porém ele não chama o superclone. Dessa forma, não há uma garantia de que, quando formos fazer uma subclasse dessa classe, o objeto que seja retornado sem fazer um superclone possa ser que seja um objeto de uma classe diferente, o que estaria violando o padrão do contrato para clone. À direita, para o método clone,
Primeiramente, fazemos um try catch. Para o primeiro bloco, passamos clone e fazemos o super clone dele. Caso não dê certo, para o bloco do catch, fazemos um runtime exception. E, posteriormente, passamos para esse clone criado, o onSetTime e o endTime, e depois retornamos ele. Verificando a esquerda como nosso problema e a direita como sucessor para nossa solução, os problemas encontrados em relação a condições no nosso código foram porque as condições sempre vão produzir um mesmo resultado que já foi verificado anteriormente. Por exemplo, visto esse if com age, um atributo de idade, fazendo essa condição e essa comparação, caso essa idade seja menor do que 1, vamos estar executando essa linha de código. Pulando para a próxima condição, caso essa idade não seja menor do que 1, essa comparação com um ou será desnecessária, porque anteriormente já foi verificado que a idade não entrava no caso, sendo assim desnecessário essa comparação. Dessa forma, como solução, para as demais casos de else e if, foram retiradas essas comparações. Em geral, não afetará diretamente o desempenho. Porém, em termos de código limpo, essas declarações com if, e else acabam ficando um pouco mais legível e enxutas para o próximo programador que for estar verificando o código para entender que comparações está ocorrendo. Para o terceiro problema, utilizando a ferramenta Spotbugs, foi encontrado que existe uma chamada de um método que pode passar nulo, sendo que o parâmetro não deveria receber esse nulo. À esquerda vemos o nosso problema, ele faz um try catch, setando as coordenadas com set location, passando a longitude e a latitude. E caso não desse certo, ele faz um catch, fazendo um exception e setando a localização para 00. O problema disso é que consideramos que usar exceções para um controle de fluxo, que seria estar verificando se os parâmetros que estão recebendo seriam nulos, não seria de certa forma um bom desempenho. Como solução, vamos estar utilizando condições. Para isso, vamos estar verificando se os atributos passados são diferentes de nulo. Nesse caso, se forem diferentes de nulos, estamos setando a localização, passando as coordenadas de longitude e latitude. Caso os atributos sejam, de certa forma, nulos, a localização ela é setada novamente para 00.